Glória a Deus. Nós queremos, nesta noite, saudar os nossos amigos, ouvintes da palavra de Deus, nossos vizinhos, com uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus. Queremos convidar você para, juntamente conosco, estar adorando o Senhor nesta noite. Eu quero convidar você para, juntamente conosco, fazer esta oração. Aleluia. Eu quero convidar o presbítero Raimundo para orar ao Senhor nesta hora, para darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pode orar, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, meu amigo. Jesus está dizendo para você, para mim, Ele te ama. Ó Deus, nós estamos de braços abertos, conversando com Deus, em espírito e em verdade, para que o povo, a imagem e semelhança de Deus, seja alcançado por Deus, pelo Espírito Santo. Ó Deus, venha a nós o teu reino. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te abençoar, e eu estou conversando com Ele, que Ele entre em sua casa agora e transforme, para que todo trapo de imundícia, tudo que a carne prepara, tudo é vaidade. Mas Deus nesta noite está dizendo para você: ó Deus, fala ao coração do amigo, fala ao coração deste que está nos ouvindo, e ele é fiel, e ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, a sua mente, ele vai entrar e vai limpar. Ó Deus, Espírito Santo, fala a essa família, fala a este coração. Eu quero que haja paz na tua casa. Eu oro a Deus que você tenha alegria de ouvir a voz de Deus, através do louvor, através da palavra. Ó Deus, tu quer mostrar a tua imagem e semelhança, que Jesus amou, Deus amou, para que você possa receber de Deus nesta noite. É uma noite que Deus está falando contigo, e eu quero te abençoar com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo. Que haja alegria, que haja cura na tua casa. E eu estou intercedendo ao Pai pelo meu vizinho, pelo meu amigo, porque tu é o meu próximo, e Deus está abençoando esse trabalho aqui, uma fidelidade, para que você tenha conhecimento, porque Deus é amor. Eu quero, Deus, te agradecer pela vida que tu tem nos dado, para viver em paz, invocar o teu nome, para que eu tenha paz dentro da minha casa, na rua, onde eu estiver. Eu vou amar a você e vou mostrar que eu fui transformado por Deus, e minha alma tem sede de Deus.
Ela louva a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que esse trabalho aqui não é em vão. Uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Ó Deus, muito obrigado, porque esse trabalho foi Deus que colocou pastores aqui para que você tenha a oportunidade. E eu oro pela tua casa, pelos teus filhos, por teu trabalho, pela saúde da tua casa. Esse Deus, Ele conhece o teu lar, conhece todo pelo teu nome. E essa oração, essa palavra que Deus está mandando eu dizer, vem do céu para o teu coração. Que nesta noite haja mudança de vida. Venha, venha, porque Deus tem uma palavra de libertação para você nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, que tu vive e reina aqui neste lugar. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 244 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Se você conhece, cante conosco, louve o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Enche de santo gozo, com sangue os céus perdeu. Ao meu Senhor, depende do meu coração, eu louvor, pelo sangue que deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. O povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, depende do meu coração. Eu
cristã. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor, tenho a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui a solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas meu sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre vi rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando Cristo enfim me vier chamar, dos céus vou serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu bem, perto de ti, meu bem, meu Deus, de ti. 121 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, a minha vida luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca perdi a saber qual é o grande prazer. Nunca perdi, tua que atendi, tua graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por Ele salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
Glória a Deus. Isto é tudo para mim, também será para ti, caminhando sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salva-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. É isto que nós viemos nesta noite apresentar para você. Cristo para a sua vida. Aleluia. Pastor Joel, com a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, nós vos cumprimentamos nesta noite com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos considerar convosco uma porção bíblica para meditarmos juntos nesta noite. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 20, a partir do versículo 11, que fala a respeito do aparecimento de Jesus para Maria Madalena. Diz-nos assim a palavra de Deus: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre.
Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, essa mulher, Maria Madalena, era uma discípula, uma seguidora de nosso Senhor Jesus. Na semana anterior a essa, ela ouviu Jesus dizer que morreria na cruz do Calvário, e ele morreu. Mas que ele seria colocado no sepulcro e que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Era já o terceiro dia desde que Jesus tinha morrido na cruz. Mas ela foi lá no sepulcro para visitar Jesus ainda morto. E Jesus não estava lá. Por quê? Porque ele tinha dito que ao terceiro dia ressuscitaria. E ressuscitou, conforme ele disse. Nós somos naturais e muitas vezes não percebemos as coisas do Espírito de Deus. Maria não tinha que estar pensando em Jesus morto, porque Jesus tinha garantido que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ela estava tão pensativa na possibilidade de ver Jesus ainda morto, ao ponto de encontrar com Jesus vivo e não perceber que Jesus já estava vivo. E então ela perguntou a Jesus: Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o puseste para que eu possa ver e levar comigo. Ora, ela estava falando com o próprio Jesus vivo. Meus queridos amigos, quando nós falamos de Jesus aqui, parece estamos aqui falando de uma coisa muito diferente, estranha. Mas não, meus amigos. Jesus disse que voltará para levar o seu povo para junto de si. E você pode ser um deles, desde que creia no Senhor Jesus Cristo e o aceite como Salvador da sua alma e permaneça nele. Jesus virá buscar o seu povo. Estas palavras que nós
aqui não são palavras quaisquer. O evangelista João registrou um acontecimento que se deu com Jesus. Ele morreu, foi colocado na sepultura, mas ele ressurgiu. Antes dele morrer, ele tinha prometido que ele ressurgiria dentre os mortos depois de 3 dias. E os irmãos ouviram isso, mas não perceberam, não creram, estavam alheios àquilo que Jesus lhes dissera. Meus queridos amigos, não fiquem dispersos, não fiquem ausentes. Creiam que Jesus virá buscar a sua igreja. Creiam que vocês poderão, se crerem, se arrependerem de seus pecados e permanecerem nele, poderão também se reunir com o Senhor e estar sempre com o Senhor, como disse Paulo aos Tessalonicenses, certa ocasião. Portanto, meus amigos, fiquem atentos, porque nós não estamos aqui falando uma palavra qualquer. Esta palavra é uma palavra viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra as juntas e medulas, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Portanto, creiam na palavra do Senhor. Essa palavra é a verdade. Não fiquem dispersos, não fiquem alheios. Creiam que Deus está falando através da sua palavra, através do seu Espírito Santo e dos seus pequeninos servos que Ele colocou aqui para vos falar a palavra de Deus. Deus queira falar melhor em vossos corações essa noite. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho por Ele. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas,
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender a... Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós vamos neste momento também ouvir uma saudação, uma palavra pelo nosso irmão Ribamar. Aleluia! Diácono Ribamar. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos ler em Mateus 9, a partir do versículo 35. Diz aqui: a seara e os trabalhadores. Jesus via por toda parte fazendo bem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Até o versículo 38. Nós vemos aqui que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas nós estamos no grande desafio de levar a palavra do Senhor, e nós sabemos que Deus há de nos honrarmos, e com certeza Ele há de providenciar grandes trabalhadores, porque sabemos que muitos ainda nesta área, a nossa vida operária, precisam
ouvir a palavra de Deus, ser evangelizadores, que nós possamos fazer uma grande pesca como foi Pedro, e creio que Deus fará maravilhas neste local. Basta as pessoas estarem com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não tem a quem pregue? É importante que nós possamos vir as ovelhas que estão desgarradas, as ovelhas que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro real com Deus. Mas nós queremos que neste lugar o Evangelho fará maravilhas neste lugar, porque nós queremos que a vida operária pertence ao Senhor, e cabe a nós trazer a palavra de libertação, a palavra com certeza há de fazer moradia em cada coração deste lugar. Nós somos poucos ao nosso glória, mas para Deus nós somos uma grande multidão pelo olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não venhamos nunca desanimar, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui neste lugar. Sabemos que o tempo do nosso Deus não é o nosso tempo, mas com certeza nós há de perseverarmos e há de ver coisas grandes aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu salvo o amado ouvinte, que a paz do Senhor, amém? Eu vou trazer uma pequena palavra que se encontra no livro de Romanos 8, do 35 ao 39. Amém? O 35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui, ele está falando, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, meu irmão, poderá nos separar do amor de Cristo. É um privilégio para mim, estar aqui trazendo essa palavra e glorificando a Deus pela vida do irmão Raimundo, O irmão Raimundo foi um homem de Deus que Deus enviou na minha casa para ganhar minha vida para Jesus. E a partir daquele momento até hoje, nada me separou do amor de Cristo Jesus. Porque Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu poderia ter morrido sem a salvação, sem conhecer a graça, aleluia, e o poder de Deus na minha vida. Mas a partir do momento que eu aceitei e reconhecer que Ele é o meu Deus, que tem cuidado de mim nos mínimos detalhes, tem me sarado, tem me curado, tem me restaurado, tem me abençoado, tem sido comigo a cada dia e a cada manhã. Então eu louvo a Deus estar na sua presença. E eu deixo também essa palavra para os ouvintes que estão no nosso
saiba que nada poderá te separar do Senhor. Ele é o Deus que te ama da forma como tu queres, como tu és, e da forma como tu estás. Ele não vai olhar os teus defeitos, não vai olhar as tuas dificuldades, as tuas tribulações, os teus problemas, mas Ele vai olhar para você com amor, com zelo, com carinho, porque Ele quer salvar tua alma, salvar tua vida, tirar de ti essa angústia, aleluia, que está no teu coração, na tua mente, porque o mundo não tem nada para oferecer. A alegria do mundo é uma alegria passageira, mas a alegria que Deus coloca no nosso coração é uma alegria, meu irmão, que nada nesse mundo vai arrancar de ti, vai tirar de ti. Não é dinheiro, não é fama, não são prazeres momentâneos que vai tirar essa alegria que Deus tem poder para colocar no teu coração, que é uma alegria, o amor de Cristo na nossa vida. Então vale a pena servir ao Senhor. Muitas vezes eu fico até triste, né, quando eu vejo algum irmão ou alguma irmã que conhece a palavra, que ministra a palavra, que louva, que ora, que evangeliza, e por algum motivo qualquer se afastou dos caminhos do Senhor, deixou o primeiro amor, e o primeiro amor é Jesus. Então nós não podemos deixar nada nesse mundo nos afastar dos seus caminhos, da sua presença, porque a nossa alegria quando nós estamos nos caminhos do Senhor é uma alegria que não pode se comparar a nada. Problemas, aleluia, lutas, tribulações, como a Bíblia fala, escassez, perigo, espada, todos nós enfrentamos. Mas só que há uma diferença, aleluia, um Deus que batalha e luta pelas nossas vidas, um Deus que nos protege, um Deus que nos ama, que nos trata de filhinhos, filhinhas, herdeiros do Senhor. Então não deixe que nada nesse mundo venha afastar de Jesus, porque nós somos vencedores, mas para sermos vencedores temos que estar na direção certa, o qual Deus nos colocou, que é na sua presença. Venha o que vier, meu irmão, mas esteja firme com Cristo, seguro nas suas mãos, porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu deixo essa palavra nessa noite. Amém? O que você tem, você é o sim, você é a lei, é o importante para poder. Nada de ficar sofrendo com o Senhor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se mostra em você, até concebido, inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele há um problema em você. Por isso ninguém exalta o Senhor. Você tem amor, o Espírito Santo se mostra em você. O Espírito Santo se mostra em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o seu bem. É importante para
ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se mostra em você, até contigo. Daí você pode então perceber que para ele é mais importante em você. Por isso, levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. 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 Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este Espírito que está se movendo entre nós, ele está aí também querendo mover-se no seu coração, querendo tocar através da palavra que está sendo ministrada aqui. Aleluia! Aleluia! Pastor André também com uma palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar você, morador da Vila Operária. Quero saudar você que está ao alcance da nossa voz e dizer que o Senhor Jesus, Ele te ama. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não sente prazer na morte do ímpio. O Senhor deseja que você se entregue a Ele, que você o receba como Senhor e Salvador de sua vida. E nós estamos aqui com esse compromisso de anunciar Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Jesus, a razão da nossa fé, porque não queremos que você se perca. A Bíblia, ela vai dizer que o céu e a terra estão sendo entesourados para o fogo. Jesus virá, e Jesus virá para buscar o seu povo, a sua igreja, e você precisa fazer parte desse povo, fazer parte dessa igreja, a igreja de Jesus, para que você possa estar com o Mestre, para que você possa receber de Deus o vinde benditos de meu Pai, e receber por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então, se você quer ouvir este vinde benditos de meu Pai, do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a salvação ela entrará no seu coração, e não somente no seu coração, mas também no coração da sua família, porque a palavra de Deus ela nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A bênção do Senhor é para você, é para a sua família, é para a sua casa, é para o seu lar. A
abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que eu separei, que está em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, abre aí a sua Bíblia, você que está ao alcance da nossa voz e tem a Bíblia, tem a palavra de Deus na sua casa, está com ela, abra aí a Bíblia, abra a palavra de Deus. Os irmãos aqui também vão estar lendo juntamente comigo esse texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, a partir do verso 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois, agora? E respondeu ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhes: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos é ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu-lhe João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos digo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Essa palavra de Deus nos chama a atenção. O Senhor está chamando a tua atenção. Talvez alguém possa dizer: que palavra dura, que palavra dura. Por quê? Porque João estava dizendo: olha, eis que o machado está posto à raiz, e a árvore, pois que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar no
o que João Batista está dizendo. João Batista está dizendo que se você não mudar de vida, se você não mudar a sua trajetória, se você não mudar a sua história, se você não mudar o seu comportamento, você vai ter que dar conta disso ao Senhor. Parece ser uma palavra dura, mas não é. É uma palavra de alerta, é uma palavra de amor, porque João, ele não queria que o seu povo se perdesse, ele não queria que os seus morressem no pecado, e nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que João. Estamos alertando você, alertando que essa vida que você leva, a maneira como você está se comportando, vai fazer com que você se afaste da presença do Senhor, da bênção do Senhor, da salvação do Senhor, da graça do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo na mentira? Quantas pessoas estão vivendo no engano? Quantas pessoas estão vivendo na prostituição? Quantas pessoas estão vivendo na sensualidade do seu corpo? A palavra de Deus, ela traz um alerta: arrependei-vos, arrependei-vos, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, reconheça a sua falha. É uma palavra de alerta. Deus está alertando você, a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu lar. Pode surgir uma resposta: quem pode salvar a minha família? Porque aqui várias pessoas interrogaram a Jesus. Alguém chegou, a multidão chegou perto de Jesus e perguntou: o que faremos, pois? O que nós faremos? E aí João disse: olha, vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Talvez vocês sejam pessoas egoístas, que não sabem dividir o pão, que não sabem abençoar o outro, que não sabem reconhecer a necessidade do outro. E aí João disse: olha, é importante que se você tiver 2 túnicas, você reparta com o outro. Se você tiver alimento, você divida com o outro. João está chamando a atenção para que nós venhamos amar o nosso próximo. E no mundo que nós vivemos, parece que as pessoas, elas não amam o próximo. As pessoas estão vivendo de maneira isolada, cada um por si. Não estão nem aí para a dor do outro, ou para a tristeza do outro, ou para a necessidade do outro. João chama a atenção: mude o comportamento, esteja preocupado com o seu próximo. E os mandamentos do Senhor foram resumidos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. É necessário amar o outro. Por isso estamos aqui, porque o amor de Deus nos alcançou, e agora nós estamos compartilhando este amor com você. O amor de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do seu e do meu pecado. Jesus não tinha culpa alguma, mas por amor a você, por amor a mim, ele morreu pagando o preço dos nossos pecados. Amar ao próximo. João disse: olha, é necessário
amar é necessário dividir. E depois chegou um publicano, um coletor de impostos, alguém que trabalhava para o governo, e perguntou: mestre, que devemos fazer? Porque as pessoas não sabem o que fazer, e eu tenho certeza que você não sabe o que fazer para receber a graça e a salvação. Que devemos fazer? E João disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João está dizendo: você não pode ser uma pessoa desonesta, você não pode ser uma pessoa corrupta, você não pode ser um assaltante, um bandido, um fascínora, um marginal. Você não pode viver assim, enganando os outros, querendo além, querendo muito mais do que você precisa, muito mais do que você necessita. João traz essa palavra, e é necessário que você mude o seu comportamento em relação à honestidade. Precisa ser uma pessoa honesta, íntegra, correta, para entrar no reino dos céus. Mas quem é que pode entrar no reino dos céus? Se é necessário ser correto, ser íntegro, quem é que pode entrar no reino dos céus? Não é fácil, porque a palavra de Deus diz que o Senhor olhou do céu e procurou para ver se havia um justo, e o Senhor disse: não há um justo sequer. Mas, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus também nos ensina que Jesus morreu pagando o preço do nosso pecado e nos justificou diante do Senhor. Em Jesus nós somos justificados. Em Jesus o pecado é apagado. Se você vivia na desonestidade, se você vivia na corrupção, se você vivia no meio da propina, e se arrepende e se entrega a Jesus, o sangue de Jesus cobre todos os seus pecados, e você é purificado, você é justificado diante de Deus, e agora você pode se apresentar diante do Senhor. Aqueles homens não sabiam o que fazer, mas não foram somente eles. Os soldados, que eram violentos, os oficiais da justiça, da polícia, que eram violentos, chegaram também para João e perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratai mal, e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. É necessário que você seja uma pessoa boa, é necessário que você seja uma pessoa amável. Quantos são violentos? Quantos vivem pela violência? Eu já vi até cristão dizer assim: olha, não mexe comigo não, não mexe comigo não. Pedro pegou a espada quando aqueles algozes vieram para prender Jesus, para levar Jesus preso. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, um daqueles homens que estavam ali para prender o mestre. O mestre prontamente o repreendeu e disse: olha, aquele que quiser viver pela espada vai morrer pela espada. E Jesus pega a orelha daquele homem chamado Malco e coloca no lugar, e faz um grande milagre na vida daqueles que vieram prender. Jesus é aquele que ama até mesmo os seus inimigos, e ele disse: olha, o valor está em amar os vossos inimigos, em orar por aqueles que perseguem. Agora, os soldados, eles estavam acostumados a praticar o mal, a praticar a violência, a fraudar o crime. A pessoa não tinha nem cometido crime, mas eles acusavam que tinha cometido crime, porque praticavam o mal. Mas João vai dizer para eles: olha,
vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Vocês precisam ser pessoas boas. Ser pessoas boas. Ser pessoas que amam. Ser pessoas que cuidam. Ser pessoas que doam. Ser pessoas que ofertam. Foi o que João ensinou para aqueles soldados. E contentai-vos com aquilo que você ganha. Contentai, porque tem gente que não se contenta com aquilo que tem e quer tirar o que é dos outros. João vai dizer: se vocês querem entrar no reino dos céus, vocês precisam dessa mudança. E aí alguém finalmente pergunta para João: João, você é o Cristo? E aí João vai dizer: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. No versículo 16, respondeu João a todos dizendo: na verdade, batizo vocês com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. De quem que ele estava falando? De quem que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando do Mestre. Ele estava falando do Senhor, do Salvador. Ele estava falando de Jesus o Cristo. Jesus, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o maravilhoso Deus conosco, Emanuel. Ele estava falando de Jesus, e Jesus veio, e Jesus morreu na cruz do Calvário. E como leu aqui o pastor Joel, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é esse Jesus que nós estamos anunciando, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que pode mudar a tua sorte, o Jesus que pode mudar a tua vida, o Jesus que pode mudar a tua história, o Jesus que pode trazer paz, trazer alegria, trazer refrigério, trazer amor na tua casa, na tua família, no teu lar, para os teus filhos, fazendo de você uma grande bênção. É esse Jesus que nós estamos anunciando aqui. O Jesus que voltará. Alguns pensam que religião salva. E muitos acreditam que todas as religiões levam a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque os líderes de todas as outras religiões, os filósofos, os sábios deste mundo, todos eles morreram. Todos eles morreram. E se você quiser fazer uma análise histórica, você pode ir na cidade onde eles estão sepultados. E você vai achar lá os seus ossos. Mas se você for lá em Jerusalém, se você for lá em Jerusalém, se você for lá onde dizem que foi o túmulo de Jesus, você não vai achar a sepultura, porque não tem corpo, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E agora ele quer batizar você com o Espírito Santo e com fogo. E se você deseja, venha, nós estamos aqui para orar por você, para interceder por você e abençoar a tua vida. Eu agradeço essa minha oportunidade, em nome de Jesus.
Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto abençoado dessa noite. Senhor, declara a pessoa, cada um dos obreiros estão aqui presentes neste momento. Pai bendito, te peço pelos moradores dessa localidade, pelos comerciantes, pelas crianças, pelas famílias, pelos irmãos que estão nas suas casas, ouvindo os louvores e a tua palavra. Bendito é teu Pai. Nós te agradecemos por essa segunda-feira abençoada, por estarmos aqui, Senhor, cultuando o teu nome, lendo a tua palavra e ensinando para nossos amigos que Jesus Cristo é o Salvador. E assim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo e por todos, que Deus possa nos abençoar e que essa palavra entre no teu coração, na tua vida, na tua mente e na tua família. Se salva pelo poder da pregação da palavra de Deus que foi pregada aqui nesta noite, e nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os servos do Senhor, agora e para todos